Fala, fiel! O nosso canal Fanático Bicolor vai falar da entrevista do nosso executivo de futebol, Marcelo Santana. Muitos assuntos. Vai falar de jogador que foi para a justiça, vai falar do gramado, vai falar como foi essa transição da base profissional. Tem jogador que voltou para o sub-20? Muitas informações. Pessoal, te inscreve no nosso canal, aperta o sininho das notificações para você sempre receber os vídeos. Clica no gostei, para o vídeo sempre espalhar. Hype o vídeo para que mais pessoas possam acompanhar. E quem puder e quiser ajudar a gente no Pix, a gente agradece muito. Pessoal, ontem o nosso executivo de futebol, Marcelo Santana, deu uma entrevista coletiva na Papão TV de quase 1 hora. Nem vi o tempo, mas quase 1 hora de entrevista. E assim, pessoal, eu vou dar a minha opinião. Para mim, foi uma das melhores contratações que o Paysandu fez, tá? Para essa temporada. Tenho certeza que dos últimos executivos que passou aqui, é o melhor executivo de futebol. Ele é uma pessoa que entende de futebol, é uma pessoa inteligente, articulada. A gente que acompanha futebol há muito tempo, pessoal, por mais que o cara tenha muita lábia, por mais que o cara tente enrolar, cara, a gente que já acompanha futebol há 30, 40 anos, é difícil o cara enrolar a gente. E a gente sabe quando o cara tá só enchendo linguiça. E teve algumas frases do Marcelo Santana que eu gostei muito. Ele foi muito sincero em algumas situações, eu vou começar a pontuar para vocês a partir de agora. Bom, quanto à questão da base, ele falou algumas coisas importantes. Ele falou que os jogadores tiveram a oportunidade de ir para o profissional, 13 a 14 jogadores, mas que não pode. Ele não tem como, o Paysandu, a comissão técnica, não tem como deixar 13, 14 jogadores da base do profissional. E tá certo. Tem que se fazer um crivo. Tem que ver quem tem qualidade para permanecer no profissional. E isso ele deixou bem claro, não quer dizer que esse jogador não pode voltar para o profissional. Ele disse que ele não pode também fechar um elenco agora, porque se fecha um elenco com 14 da base, com 9, 10 contratações que foram feitas, com mais 4 jogadores que renovaram o contrato do ano anterior, que espaço se teria para novas contratações? Né? Então, tem jogador que ainda não completou os 20 anos, principalmente, que vai estar nessa ida e volta. Vai para o sub-20, pegar a cancha do sub-20 porque tem que jogar, volta, mas os que se destacaram vão permanecer sim no profissional. E eu acho que essa gestão é importante pensar nisso. Falou que pediu para a torcida, a gente já está pedindo aqui, a gente é torcedor, na hora do jogo lá, a gente sabe que o discurso é uma coisa e fazer é outra, né? A gente tem que ter paciência com o garoto da base, tem que ter calma, porque a própria torcida que vai reclamar é aquela que cobrou ele lá, o garoto da base. Ele falou, não cobrem eles, e ainda falou como um todo, não cobrem os jogadores nesses primeiros jogos, principalmente os garotos da base. Me cobrem, cobre a diretoria, cobre a nós. Entendeu? Então ele colocou essa responsabilidade para cima deles. Pediu para a torcida olhar o time, incentivar o time. Claro, pessoal, é importante. E analisar 1, 2, 3 jogos para ter uma análise melhor, né? Para ter uma condição de avaliar quem pode, quem não pode, quem presta, quem não presta. Se bem que 3 jogos também é pouco. Mas ter pelo menos isso. Né? Então ele disse, me cobre. A gente entende a cobrança da torcida. Ele usou uma frase muito, muito, muito certa. Quando a gente é aplaudido, a gente quer saber de onde vem o aplauso. Então quando a gente é cobrado, por mais que a gente seja cobrado muitas das vezes de uma forma ríspida, que a gente não gosta, mas a gente tem que entender que o torcedor quer o melhor para o clube. Né? Então a cobrança vai vir. E houveram nos depoimentos dos torcedores que mandaram perguntas para lá, na verdade a maioria foi elogiando a forma dele falar, a inteligência, o que ele entende de futebol. Eu gostei muito da entrevista do Marcelo Santana, tive um contato breve com ele na apresentação da camisa, até entrevistei ele, e eu acho que ele é um profissional diferenciado, o Paysandu fez muito bem em contratá-lo, ele disse que quem trouxe ele foi o Maia,
E parabéns aí pro Alberto Maia que trouxe ele. Agora isso tem que ir na prática, né? Tem que ir na prática. Ele falou quanto às contratações. Não adianta fechar um grupo agora. Daqui a 2 semanas, os estaduais começam as fases classificatórias a acabar. Né? Até algumas fases de mata-mata, antes do carnaval, de alguns estaduais vão acabar e vai jogador aparecer no mercado, pessoal. Então, tu não pode fechar um grupo agora, com toda agonia, sem dinheiro, sem nada, fechar um elenco e não ter essa possibilidade de, quando aparecer uma oportunidade de mercado, não contratar. Tá certo, tá certo. Tá? Então, quando esses campeonatos estaduais começarem, os times a sair da fase classificatória, alguns jogadores sair do mata-mata, vai abrir um leque imenso e o Paysandu vai poder estar negociando outros jogadores. Falou que quando acabar a primeira semana de março, que já vai ter fechado a janela das séries A e B, isso a gente já sabia, já tinha falado para vocês aqui no canal, só a série C vai poder contratar praticamente a série D. Então, a Série C vai ter mais oportunidade de contratação no final de março, no início de março. E o brasileiro da Série C só se inicia dia 5 de abril. Então, tem que se ter essa margem para poder contratar, com muito critério. Ele disse também, entre outras coisas, quando foi perguntado, que o Paysandu está conversando com 2 clubes e praticamente está quase certo, 2 pré-contratos com 2 jogadores. Claro que não disse o nome, né? Falou a questão do Thalisson, disse que o Votuporanguense queria permanecer com o Thalisson para o Thalisson jogar a Série A2. Ele disse não, o Paysandu não tem interesse, o Paysandu quer o atleta de volta. Ele disse que foi um embate positivo, com certeza o Votuporanguense ofereceu alguma grana para o Paysandu, que com certeza não foi satisfatório. O Paysandu não, eu quero jogador. Thalisson vai ter oportunidade dele. Mostrou futebol na Copa São Paulo, vai ter oportunidade dele. Né? Então o Paysandu chamou o Thalisson de volta, está se apresentando semana que vem. Então é muito importante isso, pessoal, esse olhar da comissão de futebol, da diretoria de futebol hoje como um todo. E a parte do Marcelo Santana, ele mostra que ele tem um conhecimento importante, tá? Quando perguntado sobre o gramado, ele foi muito sincero. Perguntado, até um torcedor que perguntou no final da entrevista se o gramado estaria 100%. Ele falou, não está 100%. Ele disse que o gramado vai estar em boas condições, mas não vai estar 100%. Que para estar 100% é no mínimo 40 dias após o replantio da grama, de alguns locais onde foi replantada a grama. E foi replantado no início de janeiro, então só vai estar em condições ideais, teoricamente, depois do carnaval. Então, não mentiu, falou a verdade. A gente sabia que não tem condição, mas se fosse outro enganava, não, vai ter sim, tá muito bom. Não está 100%, falou também. E quando perguntado se o Vilela e o Rossi teriam condições de voltar ao Paysandu, ele foi muito claro. Ele falou que, por ordem de determinação do presidente Márcio Tuma, que já tinha falado em uma outra entrevista coletiva na Papão TV, jogador que demandou o Paysandu na justiça não joga mais no Paysandu no mandato do Tuma. Tá certíssimo. Tá certíssimo. O cara se acha no direito de ir para a justiça, direito dele. Ele se acha no direito dele. Mas o Paysandu também tem o direito de não querer mais que o cara jogue no Paysandu. Tá certo. E aí, em outro contexto, ele falou que tem jogadores que foram muito corretos com o Paysandu, citou o Marlon, citou o Quintana, citou o Edilson, o Gabriel Mesquita, que quiseram ficar, que tem um carinho pelo clube, que também podiam ter a oportunidade de sair do Paysandu e preferiram ficar, porque tem... Claro, acertaram, permaneceram, já tem um carinho pelo Paysandu e, claro, tem a questão financeira que acertaram, não é só o carinho. Não vamos ser ingênuos aqui. Mas ele falou que o Marlon, por exemplo, que foi muito criticado pela torcida, foi muito correto com o Paysandu. E ele disse com essas palavras na entrevista coletiva. Teve jogador que colocou o Paysandu na justiça que não fez uma proposta para o clube. Teve jogador que colocou o Paysandu na justiça que não fez uma proposta para o clube de acordo. Não citou nomes,
A gente pode imaginar que seja, né? Quer dizer, o cara foi na justiça, né? E aí? Será que era o único caminho, como ele falou? Era o único caminho? Direito dele, se o cara se acha no direito, beleza, mas o Paysandu também se acha no direito de não querer mais jogador que demanda o Paysandu na justiça. Tá certíssimo. O Paysandu tá certíssimo. Ele busca o direito dele na justiça. Quem vai dizer é a justiça. Agora o Paysandu diz, você não joga mais aqui. Entendeu? Tem que ter mesmo esse tipo de conduta o Paysandu. E falou mais. Disse que como o Paysandu também agora está pagando em dia, pagou o mês de dezembro antecipado, CLT e pagou direito de imagem antes do dia 15 de janeiro, tá tudo certo. Tem jogador que eles foram ouvir em novembro e dezembro que disse não para o Paysandu, que agora o empresário está ligando, perguntando, e aí, será que dá ainda para te conversar? Isso é mudança, pessoal. Isso é mudança de postura, de atitude, de imagem. Entendeu? Eu penso que, já falei em outros vídeos, o caminho está sendo trilhado. É difícil. É difícil. E ele falou que a torcida vai ser fundamental nesse processo. Pessoal, a gente tem o nome de fiel não é à toa, pessoal. Eu tenho certeza que essa Curuzu vai estar lotada domingo. A gente vai para Curuzu. A gente vai apoiar o Paysandu. A gente vai ver uma vitória domingo. Com dificuldade. Eu não espero facilidade. Mas eu tenho certeza que a gente vai ver uma vitória domingo. A gente vai sair feliz da Curuzu. A gente vai sair alegre de ver um time que eu tenho certeza que vai ser aguerrido. Pode não ter o entrosamento que a gente quer. Pode não ter tantas jogadas ensaiadas porque é o primeiro jogo. Pode não ser uma goleada. Mas eu tenho certeza que eu e você que for para Curuzu domingo vai ver um time guerreiro, um time aguerrido, um time que honre essa camisa. E é isso que a gente cobra. Com o passar dos jogos, o entrosamento vai chegando. Com o passar dos jogos, as jogadas ensaiadas vão fluindo. O preparo físico vai melhorando. Então esse Paysandu que está se formando estruturalmente, ele falou também muito da questão que o Paysandu tem que ser um clube formador para poder ter ativo, para poder vender no mercado. Porque hoje em dia os clubes não podem, não devem, não vivem de bilheteria. Os clubes vendem, os clubes vivem muitas das vezes, claro, do patrocínio, do direito de imagem, das televisões, um pouco da bilheteria e dos ativos que vendem. Quando você planeja um orçamento para um clube, você planeja, eu quero ter a possibilidade de vender tantos jogadores para arrecadar tanto. Isso é importantíssimo, pessoal. Para isso, o Paysandu tem que se tornar um clube formador. Se torna um clube formador da noite para o dia? Não. Não se torna um clube formador da noite para o dia. É com trabalho, é com estrutura, é com capacitação. E o Paysandu está iniciando isso. Pessoal, dia 25 está chegando. Dia 25 está chegando. Hoje é dia 22. Faltam 3 dias para nossa estreia. Todo mundo na Curuzu. Vamos lotar a Curuzu. Vamos fazer festa. Vamos sair feliz da Curuzu. Tá certo? Estou muito confiante. Te inscreve no nosso canal. Aperta o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos, hein? Clica no gostei. Tamo junto. É nóis, papão. É nóis, fiel.